A Inês Prado continua conosco. A gente vai agora conversar um pouquinho sobre gordura e açúcar escondidos em alguns alimentos, para a gente conseguir entender melhor e fazer escolhas conscientes. Porque o que acontece muitas vezes, né, Inês, que às vezes a gente acaba consumindo no dia a dia ou dando para as crianças, colocando no lanchinho da escola, por exemplo, alimentos, que a gente desconhece algumas informações. Mas a partir do momento que a gente passa a conhecer o que tem naquele alimento, a gente tem a obrigação de repensar algumas escolhas, né? Exatamente. No dia a dia parece muito mais prático, né? E na verdade né? A gente corre tanto, eu sei, eu também tenho 2 filhos e trabalho o dia inteiro, eu sei como é corrido. Mas quando a gente descobre o que a gente está colocando dentro do organismo em formação dessas crianças, aí é para dar um susto, assim, porque é muito impressionante. Não é à toa que nos últimos 20 anos o número de obesidade, a obesidade infantil aumentou em 4 vezes. Aumentou muito. Aumentou muito. Num período muito curto. É muito pouco tempo. A Organização Mundial de Saúde faz alertas importantíssimos sobre isso, gente. Dados não só do Brasil, mas do mundo. Né? A gente percebe em curtos períodos de tempo, em poucos anos, um aumento absurdo. 1 em cada 3 crianças no Brasil está acima do peso, 15% delas são obesas. 1 a cada 3 crianças estão acima do peso. É assustador. E dessas crianças que já são obesas, a cada 5 crianças obesas, 4 serão adultos obesos. Então, o que a gente faz na infância é muito importante. Não só essa criança e esse adulto depois, né? Isso não vai afetar só a questão da autoestima, a gente sabe como que é nas escolas, a coisa do bullying e tudo. Mas afeta muito seriamente a saúde dessas crianças para o resto da vida. E não é à toa que hoje a gente ouve falar em diabetes tipo 1, tipo 2 em crianças, que antigamente era conhecido como diabetes senil, porque só aparecia depois de muitos anos de comida desregrada, né? A gente tem aqui algumas possibilidades, né, de alimentos que eu queria muito destacar com vocês. Eu vou começar, meninos, só para facilitar até a imagem, por essa ponta aqui, tá? Ali eu tenho o macarrão instantâneo, né, o famoso macarrão de pacotinho, e eu tenho uma torta pronta, daquelas congeladas que a gente às vezes passa ali no supermercado pegar, né? Tati, é prático, às vezes para um jantar, às vezes para um almoço. Temos quantidades ali nos tubetes de óleo. Exato, só nessa torta aqui são 4 desses lotados de óleo. Pensando que assim, nem tem um número assim, especificado para o que uma criança pode consumir de gordura ao longo de um dia inteiro, mas tem especialistas que falam em 16 gramas de gordura, que é menos do que seria isso aqui do tubete. 2 dedinhos disso daqui. Alguns especialistas apontam que o ideal seria a criança consumir 2 dedinhos aqui. Isso aqui só de gordura, gente, só esse fundinho. Uma torta dessa tem 3 tubetes mais metade do quarto. Exatamente. Só de óleo. Só de óleo. Tem outras substâncias que a gente poderia estar abordando aqui também, que são assustadoras, mas a gente está destacando o óleo e o açúcar. E aí eu tenho ali no macarrão instantâneo um tubete de óleo. Nesse pacotinho tem isso aqui de óleo, isso uma criança come sozinha, né? Meio tubete de óleo. Meio tubete. E além disso, tem tudo isso aqui de sal, de sódio. E ao longo de um dia inteiro, uma criança pode consumir isso aqui de sódio no máximo. O ideal é consumir essa quantidade. Isso. Só num pacotinho do macarrão instantâneo, a gente tem aqui a quantidade. Só Exato. Naquela refeição Só naquela ela já refeição. Ela já consumiu todo o sódio que ela poderia consumir ao longo de um dia inteiro. E é o mesmo, aliás, para adultos também. A Organização Mundial de Saúde fala na mesma quantidade de açúcar também, que ao longo de um dia inteiro, uma criança ou um adulto podem consumir isso aqui de açúcar. O ideal de consumo do açúcar é um tubete desse. Exato. E nesse, por exemplo, no macarrão instantâneo, tem, além de tudo isso, mais 16 aditivos
que são todas substâncias que o nosso organismo não reconhece como comida, porque são conservantes, corantes, coisas para deixar mais palatável, mais vendável, na verdade, né? E que conserve mais tempo nas prateleiras. E é legal, eu acho importante falar isso, aproveitando a presença da Inês, gente, e eu queria me colocar também no papel de quem está em casa. Eu sou uma pessoa, eu gosto do macarrão instantâneo. É uma pessoa que gosta, porque ele tem, né, um ele sabor tem agradável. Sabor bom. Exato. Ele vicia, esse negócio é bom. Eu, na minha adolescência, eu comia muito. Eu trabalhava durante o dia e ia para a faculdade à noite. E em vários dias, nesse processo de trabalhar o dia inteiro, passava em casa, pegava o material, pegava o ônibus fretado e ia para Piracicaba fazer a faculdade. O meu jantar era 1 ou 2 pacotinhos do macarrão instantâneo. E por que eu acho importante falar isso? Na época, adolescência, imagina, você não está nem preocupada, ele é uma delícia. Até hoje eu gosto. Tati, hoje você consome com qual frequência um pacotinho de macarrão instantâneo, como esse? A cada 3, 4 meses. Eu gosto. Tati, mas você nunca mais comeu? Não, eu gosto, eu como. Como um pacotinho desse a cada 3, 4 meses. E olha lá, na minha adolescência, eu comia toda semana. Nessa época de faculdade, né, início da vida adulta, começo de faculdade, eu comia toda semana macarrão instantâneo. Toda semana. E tinha semana que eu comia mais de uma vez. Às vezes eu comia 2, 3 dias na semana. E às vezes mais de um pacotinho. Então, assim, eu só queria compartilhar com você, gente, dividir isso com você, porque às vezes é uma realidade, Exato, é rápido, é prático, exato. ele é gostoso. Mas olha a quantidade de aditivos e de óleo que você tem. É muito importante isso que você né? porque a gente, a realidade. Sim, não no dia a dia. Só apontar o dedo pro outro, né? Não, Exato. minha amiga, você não pode comer que vai fazer mal. Gente, eu ainda como. Eu deveria ter cortado, banido. Não consigo, eu gosto. Mas aí, qual que é a minha alternativa? Não como mais toda semana, não como mais todo mês. Exato. E às vezes, quando me dá aquela vontade, mas eu queria tanto macarrão instantâneo, eu compro um, como, acabou, passou a vontade. Exato, a gente não precisa ser radical. Sim. E cortar, né, mas é importante a gente saber. Mas saber tem que tomar cuidado. Não consumir. Tem gente que consome diariamente. Eu consumia, num período da minha vida, semanalmente. E esses processos são reversíveis. Se a gente consegue tomar consciência e mudar todos os danos que vão sendo feitos, a gente pode reverter também. Chocolate branco, que eu adorei que você trouxe, porque eu já falei aqui, é o meu preferido. Que chocolate não tem nada, que é só gordura, né? Exato, Todos os médicos disseram, mas chocolate branco não é chocolate. Esse chocolate é o que eu mais gosto, gente. Eu adoro esse chocolate branco, que é só gordura. Tento diminuir o máximo o consumo. Quando me dá vontade, aí eu vou e como pouco. Na adolescência, eu comia uma barra inteira dessa fácil. Agora, no máximo, é uma fileirinha por dia. E evito também comprar barras. Geralmente eu compro um menorzinho, que eu como, passou a vontade e acabou. Exato. Porque se tem a barra, você vai comprando. E o problema é o acúmulo, né? Porque daí você come isso aqui, depois num lanche à tarde, daí é isso aqui no jantar. Macarrão instantâneo. Aí depois tô vendo novela com o maridão, vou pegar ali a barra de chocolate. Aí o acúmulo... Só essa barra tem 2 tubetes de óleo e mais 2 tubetes de açúcar. Ó, lembrando que por dia a gente deve consumir só 1 tubete de açúcar. Na verdade, menos de 1, né? Porque aqui nem tá cheio, né? Eu ainda tô arredondando bem pra cima. Aqui a gente tem 2, só a barra de chocolate. Ou seja, só comendo a barra de chocolate, eu já ultrapassou bastante. E na adolescência eu comia a barra sozinha. Então, isso é muito comum. Não tem por que mentir não aqui pra só... vocês, né? Eu comia a barra sozinha. Não, e é muito fácil a gente comer uma barra dessa sozinha. Eu também, o sabor do açúcar é muito gostoso, eu adoro. É viciante, né? É viciante. E, por exemplo, o macarrão instantâneo, ele tem o realçador de sabor, que é exatamente para o seu paladar ficar viciado nesse tipo de alimentação. A batata palha também me chamou muita atenção. Então, porque a gente consome muito a batata, né? E tem muita criança que usa isso como farofa, né? Coloca a batata palha em todas as coisas para fazer aquilo descer. Às vezes não gosta da comida e põe batata palha em tudo. Mais 2 tubetes de óleo, tem gente. tudo isso aqui de açúcar. Desculpa, de óleo. Olha a quantidade. E daí, depois, come a refeição com a batata palha e à tarde resolve comer, à noite um macarrão instantâneo, à tarde resolve comer um salgadinho, que tem mais... tem vários tipos de salgadinho, cada um tem a sua medida, né? Eu trouxe um exemplo, mas é muito... Um saco de salgadinho desse... Tem tudo isso aqui. Tem um tubete de óleo.
tem tudo isso aqui de gordura, gente. Agora você imagina todos esses tubetes cheios de gordura dentro do seu organismo. Então assim, a gente tem que pensar sobre isso e tem que rever algumas posturas. Eu já falei e falo hoje também, eu sei que tem muitos convidados que concordam, outros que não concordam. Eu sou contra o radicalismo, né? A não ser em casos, por exemplo, também, a questão do glúten. Se a pessoa tem Tati, eu tenho doença celíaca, eu não exato. posso. Aí você tem que ser radical. Exato. Porque você não pode, não é? Aí a gente tem que... Exato, aí não não tem opção. Né? Tem intolerância à lactose, você tem que fazer as adaptações, você tem que cortar, porque você não pode. Né? E existem alergias, intolerâncias muito sérias, né? Às vezes a pessoa corre, inclusive, risco. Então, assim, você tem que obedecer direitinho. Agora, para as pessoas que não têm, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Né? Porque senão a gente restringe por muito tempo. E aí, quando come, minha amiga, faz um estrago tremendo. Exato. Eu concordo em não gênero, número e grau. Assim, mas isso eu queria muito deixar claro, gente. Tá? A minha opinião, tem convidados que participam que não. Falam, não, tá, a gente tem que cortar, independente se tem a intolerância ou não. Mas isso é muito individual e você em casa, eu acho que é importante a gente falar e debater sobre isso para você em casa tirar a sua conclusão. Exatamente, né? exatamente. Mas a gente tem que rever alguns hábitos, porque Exato. esses alimentos, eles estão na casa das famílias e eles são consumidos com muita frequência. Tem alimento aqui que crianças e até adultos consomem diariamente. Exatamente. Então, a gente tem que rever. E agora a gente já sabe, então não tem a desculpa, né? Exato. Antes a gente não sabia. Nossa, Tati, eu não sabia que tinha tudo isso. Eu também não sabia, mas agora eu sei. Então, sabendo dessa informação, a gente tem que... E tem se coisas esforçar um pouquinho e diminuir o consumo. Exatamente. E tem coisas que a gente não imagina que tenha tudo isso. Por exemplo, uma bolachinha dessa... Bolacha, não biscoito, cookies, wafer, tem várias... Uma bolachinha dessa parece super inocente, né? E vem até com a carinha daquilo que eu estava falando antes, né? Que vem o bichinho atrativo e tal. Só aqui nesse saquinho tem tudo isso aqui de gordura, né? De óleo. Nesse pacotinho aqui de waffle, tem tudo isso aqui, sendo que 10 gramas são só de gordura trans. A gordura trans, a Organização Mundial de Saúde está falando em banir completamente, esse é o objetivo. Com a gordura trans. Acabar completamente, porque ela é absolutamente nociva. E o máximo que se pode consumir é 2 gramas ao longo de um dia inteiro. Um pacote desse tem tudo isso aqui, gente. É um tubete de gordura e 10 de gordura trans. 10% aqui de gordura trans. Sendo que o máximo que a gente pode consumir é 2. E, na verdade, esse tipo de gordura não deveria consumir absolutamente nada, porque ela é muito nociva, ela é aquela gordura que vai direto para entupir veia. Que é mais perigosa. Né? Ela é muito perigosa. Na adolescência, eu adorava pegar essa bolacha. Vovó e minha irmã, se vocês estiverem assistindo, elas vão lembrar, vão rir agora em casa, ou chorar de desespero. Eu adorava pegar essas bolachas, sabe, no pote de sorvete de massa? Então, eu pegava ali algumas boas bolas, colocava no potinho. Domingo era festa. Aí eu pegava quase metade do pacote dessa bolacha wafer, chuchava assim, ó. E o domingo à tarde era o sorvete. E vai na frente da TV, a gente nem percebe, né? E é um pacote desse no dia. E o paladar fica acostumado com esse tipo. Quando a criança consome muito isso, fica acostumado com esse alto nível de gordura, alto nível de açúcar. Quando você vai apresentar uma maçã in natura, alguma fruta, vai achar esquisito, porque está acostumado com um paladar muito adocicado, com muito açúcar, com muito sal. Aí estranha a fruta. Aí estranha, então por isso tem que ser... Essa bolacha recheada aqui também. Eita, e sem vergonhas, que são gostosos, né, gente? Esses biscoitinhos aqui, e gostoso. Ó, um biscoitinho desse, recheado. Olha lá, nem parece que tem tanta gordura, né? A gente não imagina que... São quase 2 tubetes também cheios. Exatamente. E aqui nos cookies, tem esse lotado aqui. E além disso... Esse cookies também, né? O cookies com as gotinhas de chocolate. Olha lá, a diretora falou, esse é o preferido da diretora. Diretora, dá uma maneirada agora, tá, diretora? Pode comer, mas não vai comer toda semana não, tá, diretora? Ó, esse aqui, tem aqui, ó, um tubete cheinho de óleo, diretora. E por incrível que pareça, num pacotinho desse tem tudo isso aqui de sódio, de sal. Então, o sódio também está presente no doce, em muitas. Só nesse pacotinho aqui tem tudo isso aqui de sal. Ao longo de um dia inteiro, uma pessoa pode consumir isso aqui. Imagina que só no doce ela já consumiu. Porque esse é o consumo diário ao longo de um dia inteiro. Autorizado entre aspas, né? Exato. Indicado pelos especialistas. E é só no biscoitinho que a gente fala, não vai ter bolacha, sal, né? Doce, imagina, vai ter. Ó, você já tem aqui, ó,
Só no boa doce, quantidade. imagina somando isso ao longo do... E dentro aqui dessa embalagem de cookie tem também mais 16 aditivos. Cada um desses aditivos, as pesquisas... Como no macarrão instantâneo. Exatamente. E as pesquisas não se faz muita pesquisa com criança por motivos éticos, né? Então a gente não tem muita noção do quanto esse acúmulo de aditivos ao longo de um dia inteiro, em todas essas apresentações que a gente viu aqui, o que isso causa. E aqui tem pouquíssimas opções. Pouquíssimas opções. Se a gente for no supermercado pensando numa prateleira... Exatamente. Às vezes, em casa, na despensa, aqui a gente trouxe algumas possibilidades. Mas, realmente, por isso, esses números absurdos, né? Que, Exato. Diariamente, crianças e adultos acabam extrapolando demais Muito. a quantidade permitida. Cada uma dessas embalagens cuida de não passar a quantidade de aditivos daquele produto. Mas se você consumir esse produto, mais esse, mais aquele outro... Geralmente está casado, né? Exato, você já ultrapassou a quantidade de aditivos em muito. E hoje se tem algumas pesquisas que mostram a relação disso provavelmente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças, alergias cruzadas. Tem uma infinidade de problemas que podem estar relacionados e que hoje se está descobrindo isso através das pesquisas, com essa quantidade absurda de aditivos, né? A gente falou aqui dos biscoitos, né? As bolachas, as simples, as recheadas, né? O cookies com gotas, a bolacha tipo wafer. E às vezes a mãe, ou mesmo eu já pensei nisso, às vezes pra gente fugir dessas versões, não, realmente aí deve ter, né? Deve ser muito calórico, ou deve ter muito açúcar, muita gordura. Então vou comer uma bolachinha tipo água e sal, ou aquelas tipo maisena. Realmente a diferença é grande ou não? Essas outras também são pegadinhas? Exato, também tem muita bolacha, tanto a água e sal quanto a maisena, que tem também a gordura trans, que é essa gordura que é a deve mesma que ser... está no biscoito recheado. Exato, que deve ser No evitada ao máximo. Ou seja, mesmo a bolachinha água e sal, ou a gente tem algumas versões, né, na bolacha tipo maisena, também tem bastante gordura, inclusive gordura trans, que é a pior. Em muitas tem a gordura trans. Na legislação... Tá vendo? A gente acha que é melhor, né? Exato. Não vou comer uma recheada, vou comer uma bolachinha água e sal. Não vai ter a mesma quantidade, mas também tem bastante gordura e em muitas delas essa gordura trans, também em muitas tem muitos aditivos. Então sempre tem que olhar muito o rótulo, os ingredientes. Comeu? Da próxima ida ao supermercado, evita, né? E diminuir, legal, né? Fazer... Porque senão também, eu entendo às vezes o pessoal de casa, né? Comenta assim, nossa, achei muito legal a entrevista do programa Mulher.com, mas às vezes a gente fica desesperada, porque fala, o que a gente vai comer então, né? E eu entendo isso, eu também questiono, eu falo assim, mas meu Deus do céu, tudo ali a gente vê, né? Tudo tem coisa que faz mal. Então a gente, né, vai se alimentar do quê? E a gente sabe os benefícios das frutas, dos legumes, mas a gente sabe também que no dia a dia, essa questão da praticidade, a criança, né, o pedido da criança, são vários fatores que influenciam. Então, que a gente saiba fazer escolhas inteligentes, apropriadas e saber equilibrar. Então, se você tem o hábito de toda semana comprar o salgadinho para o seu filho, ele gosta... Diminua. Até porque se cortar radicalmente, a criança vai sentir, o pai vai chegar uma hora que não vai, né, aguentar o apelo. Mas assim, diminua. Tati, meu filho consome quase que diariamente. Reverta isso quanto antes, né? Então, só pense sobre isso. Gente, a torta de frango ali, a gente tem essa torta pronta congelada, são 4 tubetes de óleo. É muita coisa, né? E a gente não... Tem coisas que a gente nem imagina, né? Por exemplo, o caldo que a gente usa às vezes para cozinhar, né? Tem tudo isso aqui de... basicamente mais do que a gente pode consumir ao longo de um dia inteiro. Passou um pouquinho ali, ó. E mais 9 aditivos. Então... A gelatina ali, ó, acho que é a única que a gente não comentou, mas a gelatina não é bom, não é saudável? Então, a gelatina, ela tem... essa gelatina, por exemplo, tem 9 aditivos. Ela tem uma quantidade, em especial, né, corante, e tem muitos corantes que estão associados, como eu falei, a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um monte de alergia cruzada. Quem tem alergia, por exemplo, ácido acetil salicílico, às vezes apresenta alergia com alguns tipos de corante. E tem também, por incrível que pareça, tudo isso aqui de sódio. Então, a gente não imagina que numa gelatina vai ter
sódio, eles até servem, às vezes, em hospital, né? Sim. Porque é uma coisa fácil, palatável, mas o consumo exagerado também vai fazer mal. Eu acho que isso que é legal, né, gente? Não é condenando aqui a gelatina, condenando o chocolate branco, que é só gordura e é o meu preferido, condenando o macarrão instantâneo, realmente é ruim, faz mal, mas assim, a própria gelatina, que é bem pegadinha, porque é o que você falou, tem até no hospital, né? Exato, a gente O pós-operatório, você vai ficar internada no hospital, você vai ter ali a gelatina no lanchinho. E mesmo para criança, a gelatina... Mas não exagera, gente, nem a gelatina, não exagera, não consuma diariamente. Não, e mesmo a gelatina, na versão normal, com açúcar, ela também tem ciclamato, por exemplo. Em muitas delas. Não, tudo depende da produção, né? Depende da indústria e tudo. Mas em muitas delas também tem ciclamato, que é um adoçante artificial, que também tem relação com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em algumas pesquisas. E a gente não imagina que vá ter adoçante numa gelatina que não é dietética, né? É importante conhecer, né, Inês? Eu acho que isso é mais importante. Algumas perguntinhas estão chegando, eu vou fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco eu volto com a Inês para a gente finalizar o nosso bate-papo e esclarecer as dúvidas que chegaram. E daqui a pouquinho também a gente dá início nas aulas de artesanato. Hoje tem crochê, hoje tem bordado, uma peça bem legal, e tem origami de tecido. Continue conosco.